Oi, pessoal. É muito bom, né? Vamos ler 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Eu fui para Dallas, eu fui para Colômbia e depois São Paulo, ao Brasil. A gente fez o acampamento em todos esses lugares e eu fiquei muito feliz. Essa manhã, vindo de Seul para tomar café, a gente foi para um posto de gasolina. E a gente indo para lá só tinha o pessoal da nossa igreja. Fiquei tão feliz. E vindo para Kimcheon, eles fizeram uma estrada nova. Vocês vieram pela estrada nova, né? A estrada ficou tão boa. E eu acho que o prefeito dessa cidade, ele trabalhou bastante. Então melhorou o trânsito daqui. E voaram as folhas secas também, mas eu fiquei muito grato por isso. O motivo de eu falar muita besteira antes de pregar é porque ainda não está preparada a pregação na minha cabeça. Então, eu estou falando isso para poder organizar na minha cabeça. Por favor, compreendam. Eu preservo muito a Bíblia, por isso eu não falo as coisas assim, né? Então eu sempre falo a mesma coisa: o filho pródigo, o comandante Naaman. Então tem algumas histórias assim que eu não preciso falar toda a Bíblia, eu só com algumas partes eu posso falar, né? Então essa mulher dos discípulos dos profetas, então, é uma esposa de um seminarista, assim, dessa forma, né, da nossa igreja. Então, essa história é muito interessante. Hoje em dia, as pessoas falam o quê? A Bíblia King James Version é uma Bíblia muito boa. Então, a King James Version e não tem nem comparação com essa Bíblia coreana. Como eu não sei falar bem inglês, mas se eu lesse aquela Bíblia do King James Version, então jamais ia sair uma palavra assim, né? Quando a gente lê essa Bíblia coreana, essa Bíblia Keyok, aparece exatamente o coração de Deus. Assim como vocês sabem,
o idioma começa da cultura. Então, a cultura ocidental é a cultura da matéria, da mente. Então, quando ela fala sobre a Bíblia, então, o lado oriental, chinês, coreano, o idioma falou que é muito boa a expressão dela. Então, King James Version, que é o ocidental, e a Bíblia oriental, quando eu escutei, então falou que tem muito mais palavra no King James Version do que nas Bíblias orientais. Por que tem mais palavras? Porque a Bíblia... Porque o mundo ocidental, ele é um mundo material. Então, e o ocidental, como é o mundo da emoção, do sentimento, então ele expressa em poucas palavras muito mais. Então, eu pregando em outros países, nos Estados Unidos, não existe uma tradução para Hansropta. Hansropta eles falam parecido com. Então, não tem uma palavra assim em americano. Então, quando eu falo que os coreanos eu falo tong, né? Então, é tipo um afeto, né? Não tem uma palavra exata para isso, né? Eu perguntei para o missionário do judeu, como você compara a Bíblia dos judeus, né, e dos coreanos? Ele falou que a Bíblia coreana é a mais próxima que tem dos hebreus, da hebraica. Quando você lê a Bíblia coreana, tem profundamente o coração ali dentro, mas a Bíblia coreana você vai batendo e vai saindo o mundo do coração, né? E quando você conhece esse mundo, é muito interessante. Por isso, se com a Bíblia americana eu pudesse pregar, eu jamais poderia pregar dessa forma. Eu penso assim. Então, a Bíblia coreana, eu penso que ela é muito boa. E quando o pastor Chang Ju-young, ele falou que não existe uma Bíblia mais próxima do que a hebraica, do que a coreana. Por isso eu desejo que vocês leiam bastante a Bíblia, entenderam? Então a Bíblia coreana, o idioma coreano também é assim. Então, uma pessoa morreu. Então, em inglês morreu. Mas morreu porco, morreu cachorro, morreu uma pessoa, morreu filho de Deus, mesmo Jesus Cristo morrendo, é uma só palavra. Em coreano é muito diferente, porque fala sobre o idioma da mente, né? Então, se fala o cachorro morreu, o porco também morreu. Mas um amigo morreu. Morreu, tá? Não tem problema falar assim, o vovô morreu. Não é bom falar assim, né, em coreano. Então, tem muitas palavras que expressam faleceu, foi para o céu, bateu as botas. Tem um monte de expressão, né? Então, isso só é possível onde é o idioma da mente, né? Então, o vovô, o pai tão respeitoso, ele faleceu. O cachorro faleceu. Não pode falar assim, tem que falar que morreu, né? E o cara que você odeia já era, né? Ou senão que largou a colher, ou que desapareceu, ou senão que o coração endureceu, parou. Então, é o mesmo sentido, morte, mas é assim que é no coreano. E as pessoas que são mais acima da gente,
A gente não pode falar, e aí, comeu? A gente tem que falar, né? Ah, o senhor já comeu, já. Então, é palavras que somente só dá para ver no mundo oriental, né? Mas porque a Bíblia é uma Bíblia que mostra o mundo do coração, que expressa o mundo do coração, dentro dessa palavra da Bíblia, é muito boa a Bíblia em coreano. Leiam bastante a Bíblia em coreano, entenderam? Mas está falando do mundo do coração. Em 2 Reis, capítulo 4, uma certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu disse o quê? Lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Então o filho e ela encheram as vasilhas e encheram um monte. E os 2 filhos, ele falou: vai, vende tudo e vive tu e teus filhos com o que vender. Paga a dívida e vive aí do resto. Então, na nossa vida, vários problemas que nos deparamos. Não existe algo que vai influenciar mais na nossa vida do que o mundo do coração. Vocês veem aqui no retiro. É cansativo ficar sentado aqui, não é? Ia ser bom se tivesse umas cadeiras, né? Se tivesse algo para se apoiar. Então, se a gente cobrar mais R$ 10 de cada um e comprar cadeira, ia ser bom, né? Eu gostaria que os organizadores pensarem, né, um pouco mais disso. Mas esse ano vamos aguentar um pouco, ano que vem vai se renovar isso. Então, sentados aqui, dói a coluna, dói a bunda, olha para cima, dói o pescoço. Mas o importante é que a Bíblia, ela faz um trabalho que a gente não consegue enxergar, né? Se essa mulher, os 2 filhos forem vendidos por causa da dívida, e ela fosse para diante do discípulo. Imagina se o Eliseu não tivesse aparecido, né? Então, os filhos teriam sido vendidos, então ela sofreria e ficaria triste, não é verdade? Sim. Então, o mundo do coração, ele está sendo expressado de uma forma exata na Bíblia. Há um tempo atrás, embora essa pessoa já tenha falecido, tinha uma irmã chamada Jong Hee-ja. Quando eu estava em Padong, em Daegu, eu estava na igreja, veio um telefonema. Veio um telefonema em Daejeon. Então, o que é que estava falando? Então, de Daejeon para outra cidade, falaram que tinha uma senhorita chamada Shin Kyung, tinha essa irmã Shin, e falaram para eu me encontrar com ela para pregar o evangelho para ela. E naquele tempo, em Daejeon, eu tinha carro, então eu podia dirigir facilmente, mas naquele tempo que eu estava em Padong, em Daegu, eu não tinha carro, então eu tinha que pegar ônibus. E eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar numa escola. E ali do lado era o local onde ela estava, eu tinha que andar 2 quilômetros. Então, a gente não podia entrar lá. E eu tinha que esperar ela sair. E a irmã Shin, aquela senhorita Shin, ela apareceu ali. Depois que ela recebeu a salvação,
Vocês podem não saber, né? Mas a irmã Konsumnim, ela recebeu a salvação. Essa irmã Chong, ela recebeu a salvação primeiro. E a irmã Chongija, ela se casou e ela recebeu salvação, depois ela se casou e casou com o irmão. E eles estavam vivendo em Cheongju. E eles estavam começando a viver em Cheongju. E bem ali perto dela, um outro casal bem jovem também tinha se casado e estavam começando a viver ali. E aí, quando a irmã Chong, ela teve o primeiro filho, Kim Hang-yeon, aí aquela mulher também tinha tido uma filha. E depois, quando a irmã teve outro filho, que é o Kim Song-yeon, que está em Malawi, aquela moça também teve o segundo filho, aquela outra senhora, segunda filha. Então, o que aconteceu? Aí as duas estavam ali sendo dona de casas, né? E os maridos indo trabalhar, e elas começaram a fazer amizade. Aí um dia a irmã chamou essa senhora: hoje vai ter um culto aqui na minha casa, você não quer participar? E aquela senhora participou do culto de casa. E aquela noite, aquela mulher escutou a palavra, aquela senhora, e ela achou muito boa a palavra, mesmo não indo até a salvação. E ela abriu completamente o coração. E a irmã, e aquela senhora, ela também, o sobrenome dela era Chong. As duas, elas passaram assim muito próximas, bem amigas. Mas um dia aconteceu o quê? Uma outra senhora, uma terceira senhora, falou para aquela outra senhora: ô, senhora, você foi no culto de casa daquela outra senhora lá? Nossa, não faz isso! Por quê? Porque eles são hereges. Se você for, a sua casa vai fracassar. E ela deu muito medo para aquela outra senhora. Então, antes de acreditar piamente no que a outra pessoa diz, você tem que confirmar. Principalmente hoje em dia na internet, quase tudo é mentira. Mas aquela senhora, passando assim muito próximo, sendo muito amigas da irmã, mas porque escutou que era herege, que a casa ia fracassar, ela fechou o coração dela e ela cortou os laços. Mas sabe o que é interessante? Então, uma pessoa que é distante, que mora longe, então não tem problema, né? É fácil cortar os laços. Mas como morando do lado, tendo que se encontrar todos os dias, de repente ela já não olhava nem mais na cara da irmã, né? E aí elas gostavam tanto de conversar, só porque ela escutou que era herege, que ia ter um grande problema na vida dela, ela nem confirmou se era verdade ou não. Ia ser tão bom ela ficar na nossa igreja, não é? Até recebe a salvação. Aquele grupo que cantou hoje à noite é de Cheongju, eu acho que é da igreja deles. E assim, pouco a pouco, começaram a se distanciar, não olhou uma mais na cara da outra, e ficou assim. E depois disso, sabe o que aconteceu? Então, ela estava grávida da segunda filha, e elas tiveram filho na mesma época. A irmã Chong teve um filho, e aquela senhora teve uma filha. Primeiro era filho, e ali era a primeira filha. Aqui segundo era filho, e aqui era a segunda filha. E nasceu uma filha de novo. Mas essa senhora, depois que teve uma filha, ela saiu do hospital, carregou a sua filha, foi para casa. E ela, vivendo com a filha em casa, estava se cuidando em casa, né? E um dia,
A filha estava tão bonitinha, deu um banho nela, colocou um cobertor, e mexeu na bochecha, deu um beijinho. Mas, de repente, que pensamento ela teve? A minha filha é tão bonitinha. Nossa, se alguém esfaquear ela, o que vai acontecer? Entrou esse pensamento. Essa minha filha é tão bonitinha, se alguém esfaquear ela, o que vai acontecer? O que eu faço? Ela teve esse pensamento medonho. E ela ligou para o marido dela. Querido, eu tô com muito medo. E o marido falou o quê? Medo do quê? A casa que a gente normalmente vivia. É porque você nasceu agora um bebê, você tá com o corpo fraco. Daqui a pouco vai melhorar, não precisa ficar com medo. Aí o marido saiu do trabalho, voltou para casa, ela falou, querida, eu tô com muito medo. Não precisa ter medo. Tudo bem, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. Mas no dia seguinte, o marido tinha que ir para cá para trabalhar, mas aí a mulher falou, não, querido, não vai trabalhar. E o marido falou, não tem problema, querida. Ele não sabia o que estava passando no coração dela. E pouco a pouco o coração de medo começou a aumentar dentro dela. Sabe qual é o motivo da gente estar falando sobre isso agora? Nesse mundo também hoje, mesmo que não seja nada, mas tem muitas pessoas que são arrastadas por esses pensamentos que não são nada e estão sofrendo. Vocês vêm para o retiro e por alguns dias vocês escutam a palavra, vocês escutam de manhã, vocês escutam depois do café da manhã, vocês escutam depois do almoço, vocês escutam à noite. Então, no seu coração, enquanto vocês escutarem a palavra, porque a palavra de Deus é luz, dentro dos seus corações, dentro dos seus pensamentos, se a palavra de Deus tomar lugar, toda preocupação, todo medo, toda preocupação, toda tristeza, toda dificuldade vão embora. Aquela senhora, se ela tivesse ido para a casa da irmã Jong e ela tivesse feito o culto de casa, tivesse feito comunhão, tivesse participado do culto de casa, se ela tivesse feito isso, então não ia ter nem motivo de ter esse coração de medo, de surgir esse coração de medo, e também mesmo surgindo não ia ser nada. E se ela tivesse conversado com a irmã Jong, porque a irmã Jong, ela tinha a mesma idade. Irmã, eu tô com esse coração de medo por causa do que eu acabei de ter filho. Então vamos orar. O Espírito Santo, ele vai dar um novo coração. Ia fazer assim e não ia ser nada. Mas essa senhora tinha esse coração de medo. E começou a aumentar esse coração nela. Então, de manhã, ou ela perguntava para o marido, tem que ir para o trabalho hoje, você não pode deixar de ir, você não pode ficar comigo hoje. Então, o marido não conseguia compreender de forma nenhuma o coração da sua esposa. Se por acaso um dentre nós tiver uma esposa assim, então vamos logo lá conversar com o pastor, não é verdade? Vocês não vão fazer isso? Ou vocês vão chamar o pastor, ou senão vocês mesmos vão fazer comunhão, ou vocês vão orar por ela, ou vão mandar ler a Bíblia. Então nada vai se tornar problema. Mas as pessoas que não têm Jesus, parece que estão vivendo bem, parece que superficialmente parece que não tem nenhum problema. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo em meio a essas preocupações e medo. Ela falou para o marido, querido, você tem que trabalhar mesmo. Eu estou com muito medo. Você não pode faltar só hoje. O marido não sabia desse coração dela. Não sabia. Não tem problema. Você está com medo do quê? É uma casa que nós sempre vivemos. É porque você está fraca, porque você teve filho agora. Você não precisa temer nada.
Quem é que quer ter medo de algo? Você tem medo porque você quer ter medo? Não. Quando vem a tentação do pecado no coração, quando vem o coração de querer se drogar, quando vem o coração de querer fazer apostas, quando vem o coração de querer beber, quando vem o coração lascívio, a gente não tem, as pessoas que não têm Deus não têm força de poder expulsar essas coisas. Por isso, as pessoas que não têm Deus, mesmo que pareça que estão vivendo bem, mas o medo, tristeza, preocupação, estão pressionando a vida contra. Então, vocês vêm para o retiro, cantam um cântico, assistem uma história real e depois desaparece tudo, não é? Escutam uma palavra e essa palavra entrando no nosso coração e tomando lugar, todos os pensamentos são expulsos. Por isso, quando a gente acaba o retiro, a gente não sabe o que, mas o nosso coração está feliz, está alegre. Vocês já sentiram isso? Ah, eu também. Então eu faço o retiro um pouco diferente, ao World Camp, ou um grande evento. Tem muitas coisas difíceis. Ah, por que tá difícil? Ah, a próxima vez eu não quero mais fazer. Sempre surge esse tipo de coração. Então, no começo do trabalho, sempre todo trabalho é difícil. Essa vez, a gente fez o acampamento em Dallas. Ano passado não, mas esse ano noivou. E lá é uma região quente. E as estradas, porque a neve tinha derretido, estava tudo cheio de trânsito. Aí estavam vindo gente de Albuquerque, não conseguiam vir. Nossa, estava uma bagunça. E não conseguiu vir muita gente no começo. Aí, no segundo dia, um monte de gente chegou. Mas a gente fez acampamento, a gente fez a apresentação do Coral Graças, escutou a palavra. A gente ficou tão feliz. Na Colômbia, desde o dia 1º de janeiro, a gente começou o acampamento. Mas na Colômbia, dia 1, 2, 3 e 4, essa época, todos os familiares vão viajar juntos, né? É uma época assim. A cidade da Colômbia estava vazia. O pastor Park Chung-yong, ele pensou, será que vai vir alguém? Será que vai vir alguém? E faltou lugar no auditório e foi uma bagunça. E os pastores das outras igrejas vieram, escutaram a palavra, ficaram felizes, receberam a salvação. Então, sempre é assim. No começo estou cansado, está difícil, como é que eu tenho que fazer? E depois, quando acaba, é muito gracioso. Então, essa coisa tão boa, por que não faz? Lá em São Paulo, a gente foi não foi em São Paulo, mas numa outra cidade pequena. Aquela prefeita participou os 3 dias. E ela falou, a gente não tem como cuidar dos jovens, por favor, nos ajude. A prefeitura vai ajudar e a gente vai dar um terreno. A gente sempre pede terreno para eles. E quando acaba sempre em felicidade. Então, os seus corações, sem luz, só com trevas, você tem preocupação, você tem coração de medo, coração de desesperança, coração de ódio, coração de ira. Mas, pelo contrário, se você tiver luz, você vai ter um coração alegre. Porque essa palavra de Deus é luz. Se a palavra, quanto mais o seu coração se afasta da palavra de Deus, vai ter mais medo, preocupação, angústia, sofrimento. Quanto mais seu coração se aproxima da palavra de Deus,
essas coisas se afastam de vocês, vocês vão ter felicidade, alegria. Primeiro, quando você recebe a salvação, quando você tem dinheiro, você pode comprar aquilo que você precisa, né? Mas, se você tiver verdadeira paz no seu coração, quando a palavra entra no nosso coração, então esse é o momento que você pode ficar mais feliz. Então, quando vocês vêm aqui no retiro, vocês podem vir muitas vezes por obrigação, mas depois que você recebe a salvação e vai embora, você tem muita paz no coração, não é verdade? É ou não é? Sim. Então, essa senhora, Deus sabia que essa senhora ia ter esse problema, por isso fez a irmã Chong ficar do lado dela. E ela pudesse, se ela continuamente pudesse ficar ao lado e receber a salvação, ia ser tão bom, mesmo vindo esse tipo de medo, se entrar a palavra, então esse medo vai sumir do coração. Eu também, essa vez, no ano passado, quando eu estava recebendo o julgamento, eu tinha preocupação, né? Eu tinha angústia. Então, ano passado eu fiz 30% mais conferência do que o normal. Ano passado eu fiz bastante conferência. Então, ficando na palavra e as pessoas recebendo salvação, eu fui para Zâmbia, fui para Suazilândia, fui para Benin, Índia. Todo ano. Então, eu tenho eu já andei 1.300.000 quilômetros pela CAR. E às vezes eles me mandam e-mail, você não gostaria de andar num jatinho particular? Frequentemente eles mandam um e-mail para mim assim, um jatinho, falou que ele vai até perto da estratosfera, né? E se você for lá para cima, quase não existe ar, porque não existe ar ali, então você vai tão tranquilamente que você nem sente que está no avião. Então eles me mandam essas propagandas. Então no meu coração, eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades, mas quando eu leio a Bíblia, tudo acaba. Quando eu prego, acaba em um dia. Fazendo comunhão, acaba rapidamente. Hoje vieram os pastores, presidentes regionais, e voltando para casa, eles fizeram comunhão da palavra, e a gente fez oração, e todo mundo ficou bem tranquilo assim. Então, essa senhora, se ela tivesse continuamente se encontrado com a irmã Jong, escutado a palavra, irmã, eu não sei porque está tendo esse medo, esse coração de medo. Se você ler a Bíblia e orar, vai se resolver tudo. Você não quer se encontrar com o pastor uma vez? Você não quer ir para o retiro? Vamos para o culto hoje. Você vai para o trabalho, você ganha dinheiro no trabalho, mas você fica na igreja, escuta a palavra, uma hora parece que isso não é nada. Mas essa bênção que a gente tem no coração, a gente nunca pode comprar no mundo por nenhuma quantia. Entenderam? Amém? Amém. Então essa senhora, ela estava com muito medo. Ela estava com muito medo. Que medo, que medo. Ela estava sofrendo muito. Eu não sei quem falou para ela que a nossa igreja é herege. Mas essa pessoa que não sabia de nada destruiu a vida de outra pessoa. É um grande sofrimento. É mesmo assim, né? Senhora, mas eu vou pesquisar. Então, as pessoas não conseguem fazer isso. Estão falando que é herege, né? Mas eu tô com esse coração de medo. Por favor, você pode orar por mim? Ou você pode chamar um pastor para pregar para mim? Então, ia ser muito bom, né?
Então, nada disso se tornaria problema. Não se tornaria problema. O pastor Park Yong-ju, ele estava nos Estados Unidos e ele não conseguiu mais ministrar e veio para Gangnam, e ele está dirigindo o meu carro, né? Porque o pastor Park Yong-ju, ele é meu sobrinho, eu falo, Yongju, você vem aqui, aprende a vida espiritual e dirige o meu carro. O pastor Park Yong-ju, podia ter me deixado um pouco mais. Agora eu estava lá no Canadá querendo pregar o evangelho agora. E ele falou que veio aqui pensando que já não ia ser mais pastor. Aí o pastor Park Yong-ju estava contando aquela história famosa dele ter bebido no avião. E vindo para a Coreia, ele falou, eu não sou mais pastor. Ele recebeu aquele quadro de ordenação de pastor, jogou no lixo. E aqueles cadernos, tudo que ele tinha feito anotação, ele jogou tudo fora. As Bíblias, ele tinha um monte, deixou tudo e só deixou a boa. Aí ele falou para o filho, eu já não sou mais pastor. Por que não, pai? Pastor é bom. Por que é bom? Porque sai bastante oferta, tem bastante dinheiro. E ele ficou assustado. Nossa, foi assim que eu criei meu filho. Aí ele entrou no avião. E a aeromoça perguntou, você quer beber vinho? Não sou pastor, pode trazer. E bebeu mais um. Traz mais um gole. Tá, aí bebeu. Ele falou que fez isso. Mas um dia ele veio para a Coreia, ele estava na igreja de Gangnam comigo. E eu faço comunhão normalmente de dia e de noite, eu faço conferência, né? E ele ficava toda hora sentado escutando. O pastor Park Yong-ju, ele de jeito nenhum conseguia ter vida espiritual. Mas sentado e olhando, os irmãos da nossa igreja têm aquele problema, vem cheio de preocupação. E o incrível é só de abrir a Bíblia que todo problema é resolvido, qualquer problema que seja. Ele falou que foi a primeira vez que ele viu isso, né? Qualquer que seja o problema, a palavra resolve. No começo vem com o rosto todo cheio de preocupação e quando ele viu aquele rosto mudando para a felicidade quando foi embora e ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Depois de 1 mês ele pensou o quê? Por mais que eu pregue o evangelho, não dá. O coração dele estava cheio desse pensamento. Mas no meu coração também, se a palavra de Deus entrar, eu também vou ser mudado. Ele falou que teve esse coração. E depois de alguns dias, eu acho que foi mais ou menos dia 2 de dezembro, mais ou menos, a gente começou a fazer o cantata de Natal. Quando a gente fez o cantata de Natal, a gente faz a cantata de manhã e à noite. Quando a gente não faz, a gente faz comunhão com os pastores, fala sobre a Bíblia. E a gente foi para Yosu aquele dia. Eu fui de madrugada e de manhã a gente comeu e depois a gente ia fazer comunhão. Eu estava com muito sono, E naquele tempo eu estava pregando para as missionárias, eu falei para as missionárias, eu vou dormir, eu vou descansar só 30 minutos. E eu vou falar para o pastor Park Yong-ju pregar no meu lugar. E eu me apoiei na parede de trás e eu queria fechar o olho para dormir. E o pastor Park Yong-ju começou a pregar a palavra e eu me assustei muito. Nossa, ele não é assim. Mas como?
Ele estava falando uma palavra assim muito espiritualmente profunda. Eu me assustei. E a gente estava vivendo quase 24 horas juntos, né? Só fora dormir, a gente dormia separado, né? E ele falou que ele trouxe 3 malas dos Estados Unidos quando veio para cá. E enquanto ele ficou 6 meses ali, ele não conseguiu abrir nenhuma dessas malas. De manhã ele acordava, tomava banho, trocava de roupa, vinha para a igreja, comia e começava o dia. E quando voltava para casa às 11 horas da noite, ele dormia, né? E ele não teve tempo para abrir sua mala. E ele falou que ele estava tão feliz. Ele estava muito feliz, ele falou. Mandaram eu fazer comunhão com alguns pastores. E o pastor Pagyong-ju fazendo comunhão com os pastores continuamente choravam, né? Porque é muito emocionante. Ele fez comunhão com o pastor Yongmog, e ele chorou também. Dentro do coração dele, conversando, sem ele saber, ele também começava a chorar. Eu posso receber esse tamanho amor, eu posso ser tão feliz assim, eu posso ter essa tamanha felicidade. Embora ele seja meu sobrinho, até agora, ninguém falou para ele fazer isso, mas ele com todo o coração quer me ajudar. Ele dirige o meu carro, eu fico tão grato. Realmente, eu fico bem em paz, assim, bem tranquilo para mim. Nós comemos uma comida boa, quando é doce, fica doce na nossa boca, quando é fruta, é gostoso na nossa boca. O nosso coração, a palavra de Deus, quando ela toma lugar no nosso coração, é uma felicidade que não podemos trocar por nada nesse mundo. Isso é muito incrível. No começo, quando a gente lê a Bíblia, parece que é agoniante, parece que vai dar sono, parece. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa nela, quando a gente vai esmiuçando a Bíblia, assim, a gente pode sentir um outro sabor. Essa senhora, ela teve a filha, voltou do hospital e estava sozinha no quarto com a sua filha. Ela começou a sentir um medo inexplicável. Vocês têm vezes que surge preocupação, tristeza, medo, angústia, desesperança. Tem vezes que tem sofrimento no coração. Tem uma pessoa que eu conheço, ela foi trapaceada e perdeu a casa. Várias vezes por dia ela matou essa pessoa que trapaceou no coração dela. Então, porque não conseguiu vencer essa angústia, correu até uma maratona. Correu o curso todo várias vezes. Para esquecer aquela raiva. Imagina quanto é cansativa essa maratona. E ele correu mordendo os lábios. E falou que aquele sofrimento passou, né? E tem uma pessoa que para esquecer o sofrimento bebe. E outra pessoa para vencer a tristeza se droga. Bebe, dança. Sai para dançar, né? E quando acorda da bebida, ainda está sofrendo. Então, se tem Deus no coração, se tem a palavra de Jesus segurando o coração, porque a palavra é Jesus, porque a palavra é luz, então a trevas não vai conseguir entrar no nosso coração. Essa senhora
fazendo estudo bíblico com aquela senhora, com a irmã Jong, se ela não fosse enganada por aquela vizinha, escutasse a palavra, recebesse a salvação, como a história real de hoje, ia ser tão bom, não é? É porque nós recebemos a salvação e não sabemos. Mas nós estamos próximos a Deus, nós podemos receber o coração de Deus, fazer comunhão, testemunhar e vir para esse retiro, escutar a palavra. Então, toda preocupação e tristeza no nosso coração vai embora. Não é verdade? Amém? Amém. Amém. Mas Satanás estava trabalhando para essa senhora. E essa senhora não conseguia mais ficar em casa de tanto medo. Ela colocou o bebê no cobertor e saiu de casa. E quando saiu de casa, não tinha para onde ir. E aí estava passando o táxi, segurou o táxi e pegou o táxi. E o taxista perguntou: onde a senhora quer ir? Para onde eu tenho que ir? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Ela não tinha para onde ir. E ela falou que ia para Daejeon. Ela foi de Cheongju até Daejeon. Dá uns 70, 80 quilômetros, lá para a casa da mãe dela. E ela queria ir para a casa da mãe dela. E ela estava descendo do táxi. E o irmão dela estava saindo para algum lugar. Estava voltando de algum lugar. E viu a sua irmã mais nova. E viu a sua irmã com o bebê. E devia falar, né? Oh, entra logo. Entra logo, tá frio. Mas o irmão não conseguiu ser educado. Você tá louca? Com esse recém-nascido, você tá andando de táxi? Você tá louca? Você não quer voltar agora? E chorando, ela pegou de novo aquele táxi e voltou para Cheongju. E ela foi para Cheongju, não tinha para onde ir, ela tinha que ir para casa. Ela foi para casa. E ela estava com muito medo. Hoje à noite não tem ninguém com medo, né? Eu tenho medo que vocês tenham medo. Uma vez, nessa montanha, eu não sei se eu posso começar. Vieram 2 lobos. Tinham pisadas, né, dos lobos. E eu segui esses lobos. Eu segui e eles foram lá para longe da montanha. Então, de manhã cedo, quando vierem, não venham sozinhos. Por quê? Principalmente as senhoras e nem as crianças, tá? Sempre andem juntos. Porque os lobos gostam disso quando anda sozinho. Então, com certeza, naquele tempo eu vi as pisaduras de lobo. Então, se você tem medo do lobo te pegar para te comer, faz sentido. Mas ela tinha medo, sem motivo nenhum. E aí ela pensou o quê? Ai, eu vou morrer assim. Eu vou morrer. E ela estava passando cada dia. Quando vocês pensam simplesmente assim, muitas vezes Satanás está arrastando o seu pensamento. Quando vocês têm vida espiritual, se vocês forem conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, então sua vida vai ser muito feliz. Mas pelo contrário, se vocês forem arrastados por Satanás, parece que no começo é bom, mas depois vocês vão cair no sofrimento e na tristeza. Essa senhora continuamente pensou que ia morrer. E depois sabe qual o pensamento que ela teve? Se eu morrer, se por acaso eu morrer, se por acaso eu morrer, o que será que vai acontecer? Primeiro, a minha esposa, o meu marido vai casar de novo.
E essa nova esposa vai usar minha maquiadeira, vai sentar na minha cadeira, vai deitar na minha cama. E quanto mais ela pensava, mais triste ela ficava. E ela estava mais insegura. E o pensamento continuamente a arrastou. E aí essa nova esposa vai vir, ela vai começar a judiar da minha filha. No inverno frio, vai estar frio naquela noite escura. Ela vai tirar a roupa da minha filha, vai expulsar para fora de casa. E a minha filha vai estar lá fora em casa. Mãe, pai, abre a porta, tá muito frio, eu tô com medo. E essa senhora, a esposa e o marido estão debaixo de uma luz e estão comendo bem gostoso. Ela estava sofrendo muito só de pensar. Ah, coitadinha da minha filha. Ai, a minha pobre coitada filha. Ai, minha filhinha. Ai, e se a mãe morrer? Ai, como você vai poder sobreviver? E ela começou a chorar. E depois essa senhora falou o quê? Se você tiver que viver assim, é melhor você morrer, filha. É verdade, melhor morrer do que viver dessa forma. Tá, antes de morrer, primeiro, antes de eu morrer, eu vou te matar primeiro. Ela teve esse coração. Tá bom. Coitadinha dessa minha filha. Vai sofrer, vai viver uma vida muito difícil. É melhor morrer, então, do que viver uma vida assim. Eu vou te matar. E essa senhora decidiu matar sua filha. Ela nem tinha doença para morrer, ela nem estava morrendo, o marido nem tinha outra mulher. Mas dentro do pensamento dela, muitas pessoas, sem ela saber, estão sendo arrastadas, sem as pessoas próprias saberem, elas estão sendo arrastadas por Satanás. As pessoas sem saber de nada chamam a nossa igreja de herege, chamam a nossa igreja, perseguem a nossa igreja. E partir da igreja é algo tão infeliz. E no final, um dia, que coração que eles têm? Eu tenho que matar até aquele cara, ela pensou. Quem era aquele cara? O marido dela. Essa minha filha tão linda, ele vai casar com outra mulher e vai atormentar essa minha pequena filha. Eu tenho que matar ele também. Nós somos tão insensatos que, se não soubermos o mundo do coração e a Bíblia, nós somos automaticamente arrastados por esse pensamento de Satanás. E aí, essa senhora morreu? Não morreu. E depois, ela nem morreu, e o marido nem estava com outra mulher, e nem era outra mulher, e a outra mulher nem estava atormentando a filha dela, nem estava acontecendo nada disso, mas dentro do pensamento dela, eu tenho que matar esse homem. E um dia, o marido, ele estava saindo do trabalho, e no horário que ele ia chegar, ela estava com uma faca enorme atrás da porta, esperando pelo marido chegar. E o marido, sem saber de nada, querida, abriu a porta e aí esfaqueou ele morreu naquele lugar. E matou a filhinha dela também. E ela também queria se matar e ela começou a se esfaquear, mas ela foi pega pela polícia e foi presa. E depois de uns 10 anos, eu me encontrei com ela na prisão de Cheongju. E quando ela estava para sair da prisão, eu me encontrei com aquela senhora na prisão de Cheongju, no presídio de Cheongju. E ela chorando por 2 horas. Ela falou que matou o marido, matou a filha, ela estava contando sobre isso. Quando eu me encontrei com ela no começo,
Eu escutei que ela matou o marido e a filha. Eu pensei que ela podia ter matado o marido porque ele atormentava ela. Mas por que matou a filhinha que não podia fazer nada? Satanás arrastou esse pensamento. Essa palavra da vida que tem nesse retiro, a igreja, o culto de casa, o estudo bíblico, o culto de senhoras. Isso é muito feliz. Quando eu escutei a história dela no presídio de Cheongju, que ela estava... Eu não sabia que ela era próxima à irmã John. Mas depois eu descobri que ela participou do culto de casa na casa dela, da irmã Jong. Depois que ela escutou que a nossa igreja era herege, ela não veio mais para a igreja. Se ela tivesse recebido a salvação naquele tempo, ela matou o filho, a filha, matou o marido, viveu aquela maldição. Ela poderia ter se libertado daquela praga, daquela destruição de vida. Então, no nosso coração, vivendo nesse mundo superficial, se a gente viver superficialmente, a gente não sabe disso, mas se viver no mundo do coração, a pessoa que recebeu perdão dos pecados e vive com Jesus dentro da igreja, se você estiver dentro da igreja e estiver doente, com problema, você faz comunhão, recebe oração, é diferente. Mas a pessoa que vive sozinha, sem a igreja, não tem nem comparação. Mas Satanás, para nos destruir, ele faz a gente fechar o coração para a igreja, faz a gente não ir para a igreja, não deixa a gente abrir o coração para a igreja. Satanás continuamente faz esse trabalho. A mulher de um discípulo, quando ela estava como esposa de um discípulo, ela escutava a palavra na igreja, mas ela não tinha fé, ela não gostava muito. Quando o marido morreu, ela pensou, que bom, eu não vou precisar mais ficar na igreja, agora eu não tenho mais a carga da igreja, não preciso mais da igreja. Mas não foi bem assim. Então, um dia, ela estava cheia de dívida e vieram os agiotas e falaram, olha, a senhora tem que pagar a sua dívida. Se você não pagar a dívida, eu vou vender os seus 2 filhos para pagar a dívida. Ela não tinha método, ela não tinha caminho. Os 2 filhos dela tinham que ser vendidos como escravos. E ela estava sofrendo, triste, reclamando contra o marido. E assim... eu tenho que procurar Eliseu, o homem de Deus. Com certeza você ora e Deus ele responde. Deus trabalha em vocês. Mas quando tem um medo, uma tristeza, uma preocupação, uma tristeza, uma angústia dentro de vocês, vocês sozinhos, quando não conseguirem vencer, vocês precisam da igreja e dos servos. Vocês precisam ir para diante do servo. Isso é muito bom. Na nossa igreja de Gangnam, o meu nome é Park Ok-soo e tem uma irmã chamada Park Soo-ok. Essa irmã tem um filho. O filho casou e agora vive fora da igreja, né, com a sua esposa. E essa irmã sozinha vem trabalhar na cozinha da igreja. Ela cozinha bem e ela também tem cara de bem esperta. E ela ficou doente e ela agora foi internada no hospital. Então os rins não estavam funcionando, então ela teve que fazer transplante de rins. Então por vários dias ela não conseguiu acordar. Então, um dia, ela estava na UTI, eram 8 horas da manhã a visita, e eu fui lá. E até a hora da visita, eu poder entrar para a visita, eu estava conversando com o filho dela. E o filho falou, pastora, minha mãe
Mesmo eu vendo, o trabalho lá na igreja de Gangnam deve ser muito difícil. E eu falei para ela, mãe, vem descansar na minha casa e depois você vai trabalhar. Vive em casa, você cuida também dos nossos filhos e você pode viver em casa também. E a irmã, ela vem para nossa igreja e trabalha na cozinha da igreja. Nossa, ela fica tão feliz. E ela fala, mãe, e ele fala, mãe, é tão cansativo, deixa de madrugada até a noite. Por que você vive assim? Não vai, fica em casa. Essa irmã, ela faz massa, ela faz carne, ela faz comida, e ela fica tão feliz de os irmãos comerem aquela comida dela. E o irmão não tinha muita fé, e ele às vezes vinha para a igreja de manhã. Mas essa vez a mãe, ficando doente, o filho e a nora, eles ficaram muito próximos de Deus. E ele falou o quê? Pastor, eu tenho inveja da minha mãe. Muitos irmãos vêm visitá-la, ou quem não vem visitar, liga para ela. A igreja inteira está orando pela minha mãe. Eu não sabia que a minha mãe era uma mãe tão feliz assim. Ela é tão feliz, mesmo que ela não tenha nada. E desde alguns dias atrás, domingo passado, ela ainda não consegue abrir os olhos, ela ainda está sedada, mas falou que ontem ela abriu os olhos, tirou a foto e mandaram para mim. Eu fiquei muito feliz. Todos os dias ela está melhorando. Mesmo que a gente tenha dificuldades e problemas. Porque Jesus Cristo está conosco. Nós somos muito felizes. Naquele presídio de Cheongju, ela recebeu a salvação e depois agora ela é nossa irmã. E por 2 horas chorando, eu pensei, nossa, que mulher é essa que vai matar seu recém-nascido? Eu pensei assim, mas quando eu escutei, eu consegui compreendê-la. Naquele tempo, aquela irmã, eu pensei, se ela já tivesse recebido salvação, se ela indo para a casa daquela irmã, ela tivesse recebido a salvação, essa coisa infeliz não teria acontecido na vida dela, ela não teria esse sofrimento, ela não teria essa tristeza, ela não teria matado seu marido e nem a sua filha. Pessoal, porque Deus é luz. Se nós formos para diante de Deus, Ele organiza todos os nossos problemas e nos abençoa. O segundo filho da irmã Jong é o Kim Song-kyung, e ele está trabalhando na igreja de Malawi como um pastor. Ele foi como missionário temporário. E tem um missionário temporário lá chamado Park Song-kyung. E tem 2 Song-kyung lá. Song-kyung em coreano, em português é Bíblia, né? Se fala, traduz. Então tem 2 Bíblias lá em Malawi. Então esse irmão foi para Malawi e ele ficou com malária alguns dias atrás. Então a malária ela atinge o nosso neurônio. E era para já ter voltado na Coreia, mas ele atacou os neurônios e ele está inconsciente. Quando eu escutei essa notícia, eu me assustei muito. Procura logo um hospital no Quênia. Se der para transferir ele para o hospital do Quênia, então transfere logo, porque lá é melhor as condições. Mas ele está bem debilitado. Mas, de repente, ele começou, os sentidos dele voltaram, agora ele pode falar, hoje ele comeu. E pelo Kakao Talk, o pastor Kim
Kim Song-yeol, eu falei, você está trabalhando bastante, né? E ele, pastor, muito obrigado. Ele estava tão feliz. Mesmo passando pela mesma dificuldade, mesmo problema, a pessoa que está dentro de Jesus e a pessoa que está fora é completamente diferente. Pode passar pela mesma dificuldade, mas se tiver na igreja, tem pessoa para fazer comunhão, tem pessoa para orar por ela, tem o pastor, tem os irmãos, tem os evangelistas, tem os presidentes de células, né, os chefes de células. É muito diferente. Se aquela irmã tivesse a igreja, será que ela teria caído nesse medo? Não. Não teria motivo dela matar a filha, nem o marido. Ela poderia estar vivendo muito feliz com as filhas e com o marido agora. Mas se a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não tem igreja, cai na preocupação, no medo, na angústia. Essa noite também, há muitas pessoas que não conseguem dormir por causa do meio, tem que dormir com calmante, e quando acorda de manhã, acorda com preocupação e angústia. Há muitas pessoas assim. Eu também tenho problema, tenho dificuldade. Porque eu recebi salvação, estou dentro de Jesus Cristo. Qualquer dificuldade que venha, eu não sabia, mas eu posso vencer tudo isso e Deus transforma em bênção. A mulher de um dos discípulos, os 2 filhos tinham que ser vendidos como servo. Ela estava nessa situação. Se não tivesse Jesus, mesmo que tenha Jesus, se ela não tivesse se encontrado com o servo de Deus, se o coração dela estivesse longe do servo de Deus, se ela não gostasse dele, tivesse raiva dele, imagina o que teria acontecido com essa mulher. Os 2 filhos tinham que ser vendidos como escravos, todo dia ela tinha que chorar, com preocupação, doente, ela somente poderia viver dessa forma. Essa senhora, quando ela passou por esse problema, ela procurou o homem de Deus e para resolver esse problema, o que o homem de Deus falou? Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado a vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, se você tem pouco de azeite, então você só vai encher um pouquinho, uma botija e vai acabar. Mas, enquanto ela estava vivendo pelo pensamento dela, ela não tinha nada. Mas essa vez, diante desse problema, ela se lembrou de Deus. Ela foi para diante do servo de Deus, ela foi para diante do homem de Deus e pediu vasilhas vazias emprestadas e encheu elas com azeite. Continuamente saiu o azeite da vasilha. Deus. Eu sou carnal, mas eu somente podia trair ao Senhor e viver somente pela minha carne, Deus. Mas o Senhor me procurou. Mesmo fazendo essas coisas assim egoístas, mesmo assim, quando eu coloquei azeite, saiu o azeite. Quem sou eu para Deus trabalhar assim por mim? Quem sou eu para o Senhor conceder tamanha graça e bênção? Eu também sou fraco, eu também tenho muitas necessidades. Mas a qualquer momento que eu me deparo com um problema, Deus nunca fingiu que não me viu, Ele sempre me protegeu. Em 1999, meu coração estava ruim, eu quase morri. O meu estômago também ficou ruim. A minha barriga também ficou ruim. Muitas coisas aconteceram. Mas a cada momento, eu tinha me esquecido de Deus, mas eu procurei a Deus, busquei a Deus. E Deus, Ele me respondeu e Ele trabalhou. E eu ganhei dessas dificuldades.
E assim como essa senhora que matou a filha, matou o marido, ela não estava vivendo nessa dificuldade como essa senhora. Agora essa senhora, essa irmã, ela recebeu a salvação, casou de novo e está vivendo muito feliz com o marido. Então, dentro dos seus corações, quando vocês escutarem essa palavra da Bíblia, não escutem com os seus ouvidos, mas se vocês guardarem essas palavras no seu coração, se essas palavras preencherem seu coração, mesmo tendo tristeza, sofrimento, isso tudo vai ser expulso. E essas palavras vão expulsar toda a preocupação e doença do seu coração. E Deus vai fazer o trabalho de lhes conduzir para a bênção. Uma das mulheres dos discípulos, ela se encontrou com uma situação muito miserável, mas ela procurando o servo de Deus, todos os problemas foram resolvidos dessa mesma forma. Nós temos a igreja, nós temos o servo de Deus, nós temos os irmãos e as irmãs. Quando a gente tem dificuldade, a gente pode fazer comunhão, a gente pode orar junto. É algo tão maravilhoso e precioso. Mas as pessoas que não sabem disso, elas jogam fora a igreja como se jogasse um pedaço de papel fora. Parece que não é nada. Mas quando vem essa praga, quando vem essa dificuldade, a mulher de um dos discípulos, quando ela foi para o servo de Deus, esse problema foi resolvido. Se essa senhora, quando tivesse esse problema, se aquela senhora, quando teve aquele problema, tivesse Deus, Deus poderia ter resolvido tudo aquilo. Mas ela foi arrastada pelo pensamento, matou o marido, matou a filha. E aí passou por esse destino miserável e triste. Pessoal, eu lhes dou as boas-vindas de ter vindo nesse retiro. Que vocês se divirtam. Vocês acordam de manhã cedo também, comam bem, durmam bem. E que a palavra de Deus possa preencher os seus corações, recebam perdão dos pecados e que vocês possam ganhar a Deus do coração, porque assim qualquer dificuldade e problema que vocês tiverem, Deus vai lhes abençoar. Até aqui.